Olá, que bom que você está aqui, que tirou um tempo para poder me ouvir. Dizem que o que você estiver fazendo hoje é importante, afinal você está trocando um dia da sua vida por isso. Eu gostaria de convidá-lo a aproveitar o máximo desse momento que a gente está junto e agradecer. Agradecer por você ter tirado um tempo da sua vida para estar aqui comigo, para poder me ouvir. Agradecer pela oportunidade de estar participando desse congresso, que é muito bom, poder ajudar líderes a serem melhores, poder ajudar pessoas a se tornarem bons líderes. E nós temos grandes problemas para resolver. As organizações têm grandes problemas. Foram feitas algumas pesquisas e eu trouxe para vocês alguns números que gostaria de compartilhar. O Instituto Kimball fez uma pesquisa e descobriu que para 63% dos executivos brasileiros faltam líderes na sua companhia. Imagina, 63% dos executivos pesquisados responderam que faltam líderes. Isso pode ser um grande problema para as organizações e é uma grande oportunidade para os profissionais. Ou seja, você pode se tornar um líder e conseguir melhor resultado, conseguir trabalhos em relação a isso. Uma outra pesquisa do Rei Group mostrou que apenas 19% dos líderes criam ambientes de alta performance. Ou seja, 81% dos líderes não conseguem ter um ambiente de alta performance com a sua equipe. Este é outro grande problema. E você pode conseguir fazer parte desse seleto grupo de 19% dos líderes que conseguem a alta performance e você ser um líder melhor e você alcançar mais o sucesso, porque você está conseguindo essa alta performance. Um outro grande problema detectado numa pesquisa pelo Instituto Gallup é que 66% das pessoas se demitem do líder. Imagina você, 66% das pessoas, quando se demitem, não estão se demitindo do trabalho, não estão se demitindo da empresa, estão se demitindo da pessoa que está liderando. Ou seja, esse é um grande problema. E se você faz parte desses 66% que as pessoas estão se demitindo de você, você precisa melhorar. Você precisa deixar de fazer parte desse grupo. Você precisa fazer parte dos outros 34% que as pessoas ficam. Tem mais uma pesquisa que foi feita pela revista Você S.A. e ela mostra que 92% dos líderes hoje não sabem dar feedback. Este é outro problema. Você, como líder, precisa se desenvolver. Nesse pequeno tempo que a gente vai ficar junto, eu vou procurar dar para você algumas dicas para você resolver alguns desses problemas se você fizer parte dessa pesquisa em algum ponto. O que é ser um bom líder? Bom líder são aqueles que influenciam as pessoas para conquistarem juntos os melhores resultados. Veja, bons líderes conseguem bons resultados com a sua equipe. Você está conseguindo bom resultado? Se você não está conseguindo, você não vai conseguir ser um líder de sucesso. Se você não está conseguindo bons resultados, você certamente não vai conseguir liderar para o sucesso. Sucesso de quem? Sucesso da equipe, mas sucesso seu também. As pessoas, quando conseguem os bons resultados, elas conseguem se promover, conseguem chegar aonde elas querem. E os líderes são pessoas que têm a capacidade de influenciar o outro, influenciar as pessoas para que consigam esses resultados.
Independente de ser uma empresa, em qualquer organização, qual é o resultado que você precisa ter com um filho? Eu, por exemplo, acho que sou uma mãe de sucesso. Sabe por quê? Porque tenho duas maravilhosas filhas que são excelentes profissionais e excelentes pessoas. Então, eu sou uma mãe de sucesso. Eu consegui bom resultado quando eu estava com minhas filhas pequenas, quando eu me preocupava muito com elas. Então, o resultado não é só nas empresas que você precisa, resultado na vida. Quando eu falo a arte de liderar, mas liderando para o sucesso, sucesso na vida, sucesso como profissional. Agora, se você estiver liderando, por quê? Porque você pode ser um líder e não estar liderando. Por exemplo, neste momento você não está liderando ninguém, mesmo se você é um excelente líder. Nesse momento você está aqui, quem está liderando sou eu. Por quê? Eu estou liderando porque eu sei onde é que eu quero chegar, eu estou buscando os objetivos. Neste momento você não está liderando. Tem uma equipe que tem um líder, tem vários líderes fazendo parte. Quando você tem uma empresa que o gestor, o presidente da empresa está chamou todos os seus gerentes, todos os seus gestores, gerentes, coordenadores e tudo mais, naquele momento quem está liderando é o presidente. Então, você pode não estar liderando. Entretanto, quando você está liderando, o que você precisa? Você precisa se preocupar com algumas funções da liderança. Líderes, quando estão liderando, precisam de cuidar de 8 coisas. São 8 passos que você precisa se preocupar sempre. Quais são esses passos? O primeiro passo do líder quando está liderando é definir a tarefa. Definir a atividade. Definir o que precisa ser feito. Definir, junto com a sua equipe, quais são os resultados que você quer alcançar. Definir a tarefa, você precisa, o objetivo precisa ser claro, precisa estar bem definido, precisa ser concreto, precisa ser possível de ser alcançado. Tudo isso é definir a tarefa. O segundo passo é planejar. Definiu a tarefa, você vai planejar. Então, qual é a tarefa? A tarefa é: vamos construir um edifício, vamos construir uma casa. A tarefa é: vamos fazer uma palestra, vamos dar um treinamento. O segundo passo é planejar. Planejamento, quando bem feito, ele tem muito mais chance de ter bons resultados. Não significa que quando você planeja, terá bom resultado. Entretanto, se você não planeja, é muito mais difícil de ter esse bom resultado. Certo? Planejar é como você ter uma ponte mental de onde você está hoje até onde você quer chegar. Diz que tudo que é bem planejado tem muito mais chance de dar certo. E planejar não significa que vai fazer exatamente daquele jeito. Planejamento não foi feito para ser cumprido. Planejamento foi feito para ser acompanhado. Às vezes você vai cumprir esse planejamento antes, às vezes depois, certo? Mas você precisa planejar para saber até se está cumprindo o planejamento. Definiu bem a tarefa, que é o primeiro passo. Planejou, que é o segundo passo. Você vai para o terceiro passo, que é dar as instruções. Que é comunicar à equipe o que precisa ser feito. Comunicação é fundamental. E ao comunicar, você precisa saber que os membros da sua equipe são diferentes. Tem pessoas, são diferentes as pessoas. Tem pessoas que aprendem muito mais, entendem muito melhor aquilo que ouvem. Tem outros que entendem muito melhor aquilo que leem. Então, ao comunicar, você precisa usar de todos os meios para poder fazer com que a pessoa saiba o que precisa ser feito. Se a pessoa é mais ouvinte, você precisa falar para ela. Se a pessoa é mais leitor, você precisa escrever para ela. Porque a responsabilidade da comunicação é do comunicador.
Você precisa ser claro para que a pessoa te entenda. Bons líderes precisam saber falar em público. E falar em público não significa que você vai estar fazendo uma palestra para 1000 pessoas. Falar em público, muitas vezes, é defender uma ideia na frente de uma equipe de 3 pessoas, ou de 2, ou de 15, não importa. Você precisa defender aquilo, os seus pontos de vista, aquilo que você precisa. Dar as instruções é fundamental, é importante que você saiba que as pessoas ouvem aquilo que querem, as pessoas ouvem aquilo que elas, em função de suas experiências. Uma pessoa ouve uma coisa, outra ouve outra coisa diferente. Dizem que a comunicação, quando você está falando alguma coisa, imagine-se que você está numa estação de rádio, onde a outra pessoa pode não estar sintonizada naquela frequência. Então ela não vai ouvir, não vai entender o que você está falando. Então, você precisa garantir que as pessoas entendam o que precisa ser feito. Por isso é importante na empresa ter gestão à vista. Por isso é importante você fazer gráficos para mostrar para as pessoas o que está sendo feito, os resultados. Tudo isso é importante. Grandes empresas têm número de tudo, têm indicadores para tudo. Então você precisa definir ao planejar o que é que você quer alcançar. E ao passar para as pessoas, você precisa falar isso. Então, a primeira função, são 8, hein? A primeira é definir a tarefa, a segunda, planejar, a terceira, dar as instruções. E qual é a quarta? Controlar. Controlar significa acompanhar o que está sendo feito. Planejamento e controle andam par e passo. Planejamento e controle é o que o líder precisa se preocupar. Planejou e depois controlou para ver se o planejamento está acontecendo de acordo. Às vezes você planejou executar uma tarefa com 30 dias. 10 dias depois você olha, faz um acompanhamento e vê o que está acontecendo e vê que a equipe não vai conseguir atingir o seu objetivo de fazer aquilo em 30 dias. O que você faz? Neste momento, você às vezes precisa ir lá ajudar. Você, ao controlar, descobre que as pessoas estão fazendo alguma coisa que não é do jeito que você quer. Então você precisa ir lá e ensinar alguma coisa. Chamar alguém para dar um treinamento. Chamar alguém para ajudar, aumentar a equipe. Tudo isso está nesse trabalho do controle, do acompanhamento. E a quinta função do líder, nenhuma é menos importante que a outra, é a avaliação. Você precisa avaliar se os resultados alcançados estão de acordo com aquele que você planejou. Imagina, você planejou construir uma casa, mas ao construir a casa, o banheiro não tem a porta para dentro do quarto, não é uma suíte do jeito que você tinha planejado. Se você não fez um acompanhamento adequado, na avaliação, você tem que mostrar o que é que não está certo. Na avaliação é o momento de dar feedback. Gente, a máxima do líder, guarde isso, é elogie em público e critique em particular. Isso você sempre precisa fazer. E dar feedback é isso. As pessoas esperam que seus líderes mostre para ela, conte para ela o que ela está fazendo. Eu já vi muitos líderes que demitem as pessoas e elas não sabem por que foram demitidas. Se você tivesse dado o feedback no momento adequado, quando você vai demitir, ela já sabe por quê. Que você mostrou que ela não alcançou o que precisava e ela já sabe que ela não chegou ao resultado que você queria, é por isso que ela está sendo demitida. Dê para os seus liderados essa oportunidade, dê para os seus liderados a oportunidade deles crescerem, dá um feedback que isso é muito legal. Mostra para ela onde é que ela errou. O que você esperava? Agora, cuidado, porque dê feedback baseado em fatos. Nada desse negócio de eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não é por aí, não. Agora, se você mostrou, eu quero que você faça isso, acordou com as pessoas, ela concordou em fazer aquilo naquele prazo, por que é que ela não vai fazer? Olha, você
prometeu para mim fazer em uma semana e agora você fez em 20 dias. Não é isso que nós acordamos. Bons profissionais são pontuais e pontualidade não é só chegar no horário. Pontualidade também é entregar aquilo que foi prometido. Então, a avaliação é o momento de você mostrar para as pessoas. E você não pode fazer avaliação uma vez só na hora de demitir a pessoa. Você precisa dar a ela a oportunidade e fazer avaliações, avaliações parciais, não só ao final do trabalho. Depois que você definiu tarefa, planejou, deu as instruções, controlou, avaliou, você vai para a sexta função do líder, que é motivar. A sexta função do líder, o sexto passo, é a motivação. Motivar a equipe também é responsabilidade do líder. Motivação é o motivo que leva as pessoas à ação. Claro que a motivação é interna, tem a motivação das pessoas, o que te motiva, por que você faz isso? Mas o líder também, ele pode ajudar a equipe a estar motivada. Como? Conhecendo os seus liderados, ele vai saber que aquilo ele não deveria ter feito e vai falar para ele. Ele vai saber que por exemplo, o liderado está ali precisa daquele trabalho, ele precisa muito. Às vezes o líder vai falar para ele, olha, você corre o risco de perder o emprego, porque você não está fazendo as coisas corretas. Ele está motivando a equipe, de certa maneira. Você precisa conhecer os seus liderados, além de conhecer a si mesmo, é claro, mas você precisa conhecer para poder ajudá-los. E isso, às vezes você fala uma frase, e essa frase vai fazer com que a pessoa repense o seu trabalho. Vai fazer com que a pessoa ganhe nova energia. Imagine-se como um tonel cheio de gasolina, ou de óleo diesel, ou de gasolina, ou de álcool. Você está ali cheio de energia. O líder chega e fala alguma coisa, é como se ele desse a ignição, botasse o fogo nessa gasolina, e de tal maneira que você vai ganhar uma nova energia. Você vai ganhar novos motivos para a ação. Isso é a motivação. Treinamento é uma excelente forma de motivar as pessoas. Dê treinamento, dê oportunidade da sua equipe treinar e aprender. Além de você também cuidar de você, estar motivado e de você ter os seus treinamentos. O sétimo passo, a sétima função do líder é a organização. E o que é organização? Todo mundo sabe o que é uma pessoa organizada. Mas a organização está dividido para mim em três coisas. Em sistemas, administração do tempo e administração. Veja só, hoje não dá para trabalhar mais sem sistemas. Sistema financeiro, sistema da qualidade, diversos sistemas, sistema informatizado da empresa, tem vários sistemas. Os líderes precisam se preocupar em cuidar de ter os sistemas importantes para que tudo aconteça adequadamente. Além dos sistemas, você tem que preocupar-se com a administração do tempo. Tempo, gente, não é dinheiro só não, tempo é vida. E as pessoas hoje, os liderados, têm muitas coisas, hoje você tem muito onde se dispersar. E as pessoas precisam saber o que é importante, para fazer o que é importante. Porque senão você vai depois só apagar incêndio, ficar só fazendo o urgente. Precisa se preocupar em fazer o importante, para não precisar fazê-lo quando isso ficar urgente. Faça no momento que precisa. E não ficar fazendo aquilo que não é não importante e não urgente. Então nós temos importante, urgente, não importante e não urgente. Procure fazer o importante e o urgente, mas para evitar esse quarto quadrante que é não importante e não urgente. Administre o seu tempo. As pessoas têm muito onde se... hoje com a internet é muito fácil, é muito fácil você se dispersar. Tanto você quanto a sua equipe. E se vocês não administrarem adequadamente esse tempo, o que vai acontecer? Você não vai conseguir os resultados que você precisa. Além dos sistemas e da administração,
na administração do tempo, na organização nós temos a administração. Veja, liderar e administrar são duas coisas diferentes. Bons líderes precisam, é bom que sejam bons administradores também. Administrar é lidar com recursos. Liderar é lidar com pessoas. Bons líderes precisam, é bom que sejam bons administradores. Por quê? Você precisa liderar, precisa administrar os recursos do tempo, precisa administrar os recursos financeiros, precisa administrar as pessoas precisam ter papel, o material de escritório, precisam ter os equipamentos funcionando. Tudo isso faz parte da administração. Agora, liderar é influenciar as pessoas. Nós temos excelentes líderes que são péssimos administradores. E temos excelentes administradores que são péssimos líderes. O ideal é você conseguir o equilíbrio, influenciar as pessoas e ainda administrar os recursos. Cada vez mais líderes com seus computadores estão aí fazendo as coisas. Às vezes, quantos de nós não temos mais? Antigamente todo líder, todo gestor tinha uma secretária. Hoje não tem alguém para poder digitar para você. Você mesmo sabe. Você mesmo pega o computador e sabe o que você tem que fazer. Isso é administrar, certo? Bons líderes precisam ser bons administradores também, certo? Então você tem as três coisas: sistemas, administração do tempo e administração. Quando você é bom nessas três coisas, você é um bom em organização. É o sétimo passo, a sétima função do líder. E a oitava, e não menos importante, líderes precisam ser exemplares. Gente, esse negócio de que eu faço uma coisa, mas o meu liderado não vai fazer, não funciona. Eles fazem aquilo que vocês fazem. Quando você chega numa empresa que as pessoas estão fazendo mal aquilo, pode saber de uma coisa: o líder também faz aquilo mal. Quando as pessoas tratam mal os seus clientes, na maioria das vezes os líderes também tratam mal, certo? Os seus liderados. Então, se você trata mal o seu cliente, não queira, o seu liderado, não queira que ele trate bem o seu cliente, não, porque ele não vai conseguir. Porque ele acha que a forma certa é essa, é esse o exemplo que você dá para ele. Então, dê o exemplo, seja exemplar. Dizem que as pessoas, uma vez eu li que os líderes levam 6 meses para conhecer seus liderados, e os liderados levam 6 horas para conhecer seus líderes, exatamente por meio dos exemplos que ele tem. Como é que você é? Você precisa ser exemplar. Depois que você está conseguindo influenciar as pessoas, seguiu esses 8 passos, você vai conseguir ser um líder de sucesso com muito mais facilidade. Não tenho dúvida disso. Mas você pode e você deve se desenvolver enquanto líder. Por quê? Me perguntam muitas vezes, qual que é a diferença? Você consegue ser um grande líder não tendo nascido líder? Ou você precisa ter nascido líder para conseguir? Eu acredito o seguinte: você tem duas coisas. Uma, você tem algumas características de liderança que muitas pessoas já nascem com elas. Por exemplo, a capacidade de falar, de conversar. Líderes precisam disso. Muitas pessoas nascem com isso, outros não. Mas você pode se desenvolver. Você pode fazer um treinamento de falar em público. Você pode fazer um treinamento para aprender a conversar. Você pode, às vezes, até você é gago, você pode fazer um trabalho e resolver esse problema. Você pode ir para um fonoaudiólogo, porque você tem, às vezes, alguma dificuldade. E mesmo assim conseguir ser um bom líder. Mesmo sem ter as capacidades de liderança. Nascido com isso. Então, líderes podem se desenvolver para ser bons líderes, mesmo não tendo nascido. Agora, para você chegar a ser um grande líder, desses que influenciam muitas pessoas, milhares de pessoas, certamente você precisa ter nascido com algumas capacidades de liderança e precisa se desenvolver enquanto líder. Para mim, o maior líder da humanidade que eu conheço, que é Jesus Cristo, entre os 12 e os 30 e poucos anos, ele ficou estudando para se desenvolver. Claro que ele nasceu com capacidades
importantíssima, com algumas características de liderança. Mas, mesmo assim, ele conseguiu se desenvolver. Grandes líderes, como foi Hitler, você pode falar, mas Hitler não foi um grande líder. Ele pode não ter feito aquilo que deveria, mas ele conseguiu influenciar uma nação inteira para fazer o que ele queria. Então, certamente, ele foi um bom líder. Ele conseguiu influenciar as pessoas. Madre Teresa de Calcutá, hoje o Papa Francisco, para mim João Paulo II foi um grande líder, mas tem grandes líderes na humanidade. Mas às vezes você fala só do catolicismo, não. Eu particularmente sou católica, mas existem grandes pastores aí que conseguem levar um mundo de pessoas evangélicos para poder fazer o que eles querem. Então, tem grandes líderes nas empresas, certo? Que conseguem excelentes resultados. Gandhi foi um excelente líder. Antônio Hermílio de Moraes é um excelente líder. Conseguiu aí uma grande empresa. Silvio Santos é um grande líder. Consegue a empresa dele. O Roberto Marinho foi um grande líder. Então você tem líder em empresa de todo tipo. Para você ser um grande líder, você tem que certamente que ter nascido com essas características e ainda se desenvolver. Mas você pode. Para isso você precisa de 3 coisas. Cuidado, são mais 3 passos que eu vou te falar para você se desenvolver enquanto líder, para você crescer enquanto líder. O primeiro é que você precisa estar preparado. Eu, particularmente, já li centenas de livros sobre liderança e sobre muitas outras coisas. Eu estudo muito. Desde 99 que eu estudo sobre liderança. Então, hoje, eu acho que eu estou aqui falando de um tema que eu acho que eu posso falar. Eu tenho autoridade para isso. Agora, você, para falar para o seu liderado que ele precisa fazer aquilo daquele jeito, você tem autoridade para isso? Você já falou para ele? Você precisa estar bem preparado para isso. Além disso, você precisa ser proativo. Isso é essencial. Proatividade. Buscar crescer, buscar aprender. Líderes precisam ter iniciativa. Claro, ter acabativa também, né? Porque esse negócio de só começar e não acabar não tá com nada. Mas líderes precisam ser proativos e buscar aprender, chegar à frente. Fundamental isso. Então, o primeiro passo é você precisa estar preparado. O segundo passo, você precisa ser proativo. E o terceiro passo para você se desenvolver como líder, para você crescer cada vez mais, você precisa ser reflexivo. Refletir. Refletir onde é que você pode melhorar. Refletir o que é que você precisa crescer. Refletir no todo. Refletir se você está conseguindo os resultados. Refletir se a sua equipe está trabalhando adequadamente. Pergunte à sua equipe o que é que você pode fazer para ajudá-los. Por que não? Então, você precisa desses 3 passos. Ser proativo, estar preparado e ser reflexivo. Líderes, para alcançar o sucesso, você precisa saber que sucesso é consequência de bons resultados. Você só terá o sucesso se você tiver bons resultados. Sucesso está totalmente ligado com o que você faz. Um cantor de sucesso é aquele que canta as músicas que as pessoas gostariam que ele cantasse. E um ator de sucesso é que atua adequadamente. E um profissional de sucesso é aquele que faz aquilo para que ele foi contratado da maneira que precisa. Então tem que conseguir os resultados. E para isso você precisa ter objetivos e metas bem definidos. Veja, objetivo é uma coisa e meta é outra. Objetivo é o que você quer alcançar. Aumentar a satisfação de cliente, diminuir a reclamação de cliente. Você quer realizar alguma coisa. Um objetivo, geralmente você começa com um verbo no infinitivo.
Então, o seu objetivo é enriquecer. O seu objetivo é aumentar a sua sabedoria. O seu objetivo é aprender. Agora, objetivos precisam ter metas, porque um trabalha junto com o outro. Você quer aumentar a satisfação do cliente. Aumentar a satisfação do cliente como? Aumentar de 90% para 95%. Diminuir a reclamação do cliente. Diminuir de 2 reclamações ao mês para 1 reclamação ao mês. Meta. De 90 para 95, isso é meta. Aumentar o faturamento. Aumentar o faturamento é objetivo. Aumentar o faturamento em 10%, 10% é meta. Eu quero emagrecer. Emagrecer é objetivo. Eu quero emagrecer 6 quilos. 6 quilos é meta. Então, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional, procura ter objetivos e metas, que assim você vai alcançar o sucesso. Veja, nós estamos falando de liderar para o sucesso. Você quer ser vencedor ou perdedor? Para mim, vencedores e perdedores têm 2 coisas diferentes. Sabe qual é? Vencedores comemoram. Vencedores alcançam seus objetivos. Vencedores conseguem os resultados. E perdedor? Perdedor fica se justificando. Perdedor fica arrumando desculpa. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Gente, arrumar desculpa é a coisa mais fácil do mundo. Eu não fui no seu casamento. Ah, por quê? Porque eu tava com dor de cabeça. Às vezes você nem tava, né? Mas arrumar desculpa é fácil. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Você vai ser vencedor ou perdedor? Para ser vencedor, você precisa exatamente fazer tudo isso. Ter objetivo, ter metas e tudo mais. Eu, particularmente, acho que sou uma vencedora. Por exemplo, eu hoje tenho vários livros editados sobre o tema. Se você quiser saber, entender mais sobre tudo isso que nós estamos falando, você pode ler meus livros, mas você pode ler isso até de graça se você quiser. Veja, esse tema, tudo isso que eu falei para vocês, tá nesse livro aqui. Esse livro, A Arte de Liderar, já está na 3ª edição, é a base dessa palestra, desse tema que eu estou falando para vocês. E quando eu falei dos passos para você alcançar para a liderança, tá aqui, ó, esses passos todos, certo? Esses 8 passos, tá aqui. Se você quiser se desenvolver como líder, é o 4º capítulo, os passos é o 2º capítulo. O 4º capítulo fala exatamente desse como se crescendo e cuidando-se crescendo enquanto líder, que fala dessa proatividade, de ser reflexivo, tudo isso. Esse livro, eu fiz ele no tamanho de um livro de bolso. E esse livro de bolso está lá no meu site, no meu portal, em PDF, pronto para você baixar e ler ele gratuitamente, se você quiser. Foi mais difícil fazer esse livro pequeno do que o grande, porque eu não queria tirar nada do grande. E aí, o que eu fiz? E para fazer esse livro pequeno, eu extraí, eu fui tirando o máximo, que eu queria fazer um livro bem pequenininho para facilitar a vida. E consegui chegar nesse aqui, que é mais ou menos 30% do conteúdo desse. Certo? Se você quiser, eu também escrevi mais alguns livros que eu fiz na formato do livro de bolso. E agora Venceslau, que é como deixar de ser um líder explosivo. Esse líder que não funciona, que não consegue mais bons resultados hoje. É um romance que eu falo de como você fazer isso. O E Agora Lívia, Desafios da Liderança, é outro romance que é também um pequenininho, que fala sobre motivação, certo? Aqui é um engenheiro de 40 e poucos anos que não estava conseguindo mais resultado. Aqui é uma menina de 20 e poucos anos que o pai dela morreu e ela teve que liderar um monte de equipe. Eu queria uma equipe desmotivada e aí matei o pai da Lívia, sabe? Tudo que eu aprontei. E esse aqui, o E Agora Alex, é o mais novo livro, fala de lideranças, talentos e resultados. Fala de competências, do que você pode fazer. Também é outro romance, a história do Alex. Como a Lívia tinha 21 e o Venceslau 42, o Alex tem 30 e poucos, sabe? Então, é história, cada um
num jeito de livros. Você tem esses livros todos, você pode comprar nas grandes livrarias do país. São livros todos sobre liderança que pode te ajudar. Além desses, eu sou coautora do Ser Mais com Palestrantes Campeões e Ser Mais com Treinamento e Desenvolvimento, onde eu escrevi um artigo, Estratégias e Ferramentas de Treinamento e Desenvolvimento para o Mundo Corporativo, e dicas e práticas de quem chegou ao sucesso através da fala e da influência. Então são os livros que eu já escrevi. No meu portal você tem também centenas de artigos meus e de outros, de diversos outros autores. Tem também dicas de motivacionais, muitas delas. É facinho, né? Meu nome é Sônia Jordão, então o portal é soniajordão.com.br. Se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail, você pode entrar lá no site, tem telefone, tem o e-mail, contato@soniajordão.com.br, e tem o meu e-mail pessoal, sonia@soniajordão.com.br. Eu queria, por último, agradecer imensamente de você ter me ouvido e espero que eu procurei dar o melhor de mim e espero que você tenha aproveitado e que possa melhorar cada vez mais como líder. Muito obrigada.